levantarem contra nós. Aleluia. Então, Jerusalém é uma terra que mata profeta. Jerusalém é uma terra que mata mensageiros de Deus. Aleluia. Por isso é que nós estamos a ver algo muito assim comum. Eu não sei como é que eu estaria lá se fosse assim, eu com os discípulos de Jesus Cristo. Jesus está a falar, Cláudio e os demais fiquem em Jerusalém. Olha para o Senhor, aqui onde te mataram, vou ficar lá mais. Então Jesus ele fez algo extraordinário. Ele disse: fiquem em Jerusalém. Só que em Jerusalém onde mataram o mestre. Em Jerusalém, quando pegaram Pedro e lhe perguntaram: você conhece o mestre? Ele disse: não lhe conheço. Lhe perguntaram de novo: esse aqui estava com ele, eu lhe vi, ele estava em Nazaré. Eu não conheço esse homem. Lhe perguntaram: esse aqui estava lá. Eu não conheço nenhum Jesus. Aleluia. E quando estava a negar, o galo cantou. E ele lembrou-se das palavras de Jesus: nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Aleluia. Amados, e é mesmo em Jerusalém onde Jesus está a falar: fiquem lá, até que do alto sejam revestidos de poder. Amém? Então, o que os discípulos fizeram? Desobedeceram ao Cláudio? Não. A Bíblia relata que em Atos capítulo 1 eles estavam lá. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 versículo 8, a Bíblia diz que: mas recebereis a promessa do meu Pai. Ficar em Jerusalém até que sereis revestidos de virtude, e vocês vão me ser testemunho tanto em Jerusalém, em Samaria, como na Judeia, até os confins. Primeiro você vai ser testemunho de Jesus no lugar onde você está a receber a autoridade divina. Aleluia. É lá onde começa. É lá onde Deus vai permitir com que os teus próximos digam: não é esse aquele que nós lhe conhecemos desde pequeno? Aquele que nós lhe vimos acontecer, isso que aconteceu com Jesus Cristo. Ele olhava para Jesus: não, esse não tem por que nos pegar. Esse não é filho de Maria, não é filho de José o carpinteiro. Esse é que vai nos pegar. Imagina alguém que você levou a crescer e depois entra na igreja. Jesus fez isso. Ele entrou na igreja, abriu Isaías capítulo 61 e começou a ler. Em Lucas capítulo 4 ele falou: o Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para poder resgatar os que estão cativos. Enviou-me a dar abertura de olhos aos cegos e poder dar fala aos mudos. Amados, e depois Jesus terminou de ler, fechou a Bíblia e disse: hoje essa palavra se cumpre no vosso meio. O irmão e ele olharam: você que cresceu aqui, hoje traz a ler a Bíblia até para que se cumpriu tudo contigo. Então as pessoas não acreditavam em Jesus. Aleluia. As pessoas não acreditavam porque viram Jesus a crescer em Jerusalém. Viram Jesus a crescer lá em Nazaré. Por isso é que a Bíblia chama Jesus o Nazaré. Você vê os irmãos orarem: em nome de Jesus o Nazaré, não te repreendo, sai dele. Porque Jesus cresceu em Nazaré. Em Marcos capítulo de número 1, vimos que Jesus estava entrando em Nazaré. A Bíblia relata que chegou um tempo que Jesus teve que sair de Nazaré para ir viver em Cafarnaum. Quer dizer, Jesus nasceu aonde? As crianças até sabem, Jesus nasceu em Belém. Amém? Jesus nasceu em Belém. Jesus nasce em Belém, mas Jesus cresce em Nazaré. Agora, onde que Jesus começou a manifestar os seus sinais? Em Cafarnaum. Porque em Nazaré Jesus não era acreditado. Ninguém acreditava em Jesus em Nazaré, porque eles viram Jesus a crescer lá. Viram Jesus a correr com as bandeiras enquanto adolescente. Está aqui, papai, o prego. Está aqui os pregos. Viram Jesus a crescer lá. Então ninguém acreditava lá em Jesus. Então Jesus começou a manifestar os seus sinais. Jesus começou a trazer o reino de Deus na terra quando ele entra em Cafarnaum. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então os discípulos estavam lá em Jerusalém. Atos capítulo 1, começaram a orar. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que existia um lugar chamado cenáculo, onde todos se reuniam para poder orar a Deus. Por que eles se reuniam para orar a Deus? Porque Deus disse: ficar em Jerusalém até que o outro seja revestido. Então eles estavam lá em Jerusalém com a perspectiva de receber o revestimento do alto. Então eles falaram: Pedro,